E aí, beleza? Tô na dívida, né? Então, tinha proposto, né, de continuar essa série de vídeos falando sobre o batismo. E aí agora nós vamos para o próximo episódio, que é o batismo no nome do Pai, né? Ou o batismo de arrependimento. Se você pegar na Bíblia, você vai encontrar lá, tipo, durante diferentes momentos, né? Tipo, você vai ver que são mencionados três tipos de batismo: o batismo das águas, o batismo no Espírito e o batismo com fogo. Então são três tipos de batismo que o homem ele é chamado a mergulhar. E na mesma proporção, Jesus, quando comissiona os seus discípulos, né, apóstolos, ele fala sobre batizar no nome do Pai, batizar no nome do Filho e no nome do Espírito. Então, em cima dessas duas realidades de batismo, que a gente sentia aí, tipo, no coração, creio que é de Deus, compartilhar em cima dessa visão, né? E quando a gente fala desse lance do batismo, né? Tipo, para recapitular um pouco do vídeo passado, a gente tem que sempre compreender que batismo está relacionado a você ser imergido em algo, né? Até o nome do último vídeo era Seja Picles, né? Que você é imergido em algo. E aí eu achei legal, né? Até essa semana eu ganhei dois potão de picles irado, assim, com vários elementos: picles de pepino, picles com queijo, picles de cebola, picles de alho, picles de salsicha, picles de azeitona, cara, muito louco. E foi bem legal essa experiência de ter ganhado esse presente, né? Ganhei do pai de uma irmã abençoada aqui da igreja. E, e nesse lance do picles, né? Para você compreender o batismo, eu acho que fica muito legal essa compreensão, porque o batismo, né? Para quem não assistiu o vídeo anterior, depois você assiste, mas só para ser bem resumido, batismo significa imergir, né? Mergulhar. E a primeira vez que isso foi mencionado assim na história, tipo, trata tipo de um processo que era um médico grego que ele contava como eram feitos os picles. Então ele contava o processo de criação, não sei se é assim, tipo, mas de transformação dos picles. Então você pega o elemento, né, que você quer fazer um picles. Então, por exemplo, quero fazer de pepino. Então você vai pegar o pepino, vai mergulhar ele na água quente, que se chama bapto, né? Tipo, esse processo mergulha ele na água quente, depois você tira e aí depois você coloca ele na solução, né, de água lá, sal, tipo, se eu não me engano, uma merreca de açúcar, e aí você deixa lá, e aí cada pessoa tem a sua receita, né, tipo, uns colocam outros elementos, azeite e tudo mais, mas o fato é, tipo, você coloca lá dentro, e aí esses elementos começam a entrar dentro do seu produto escolhido para ser o picles, né? Então, tipo, no exemplo que eu dei, o pepino. E aí, depois de um tempo, ele está apto a ser consumido. E quando a gente olha para essa linha do tempo, né, de você construir esse picles, é até legal que dá para a gente associar as três situações, né, do batismo. Né? A primeira delas, que é o batismo no nome do Pai, né, e é o batismo de arrependimento, que é o batismo de arrependimento, ela está relacionada a essa primeira etapa da transformação do picles, que é você mergulhar ele numa água quente, e aí você mergulha na água quente e depois você tira. E quando você tira, ele vai estar mais amolecido, ele vai estar mais apto a receber internamente aquilo que vai vir do ambiente externo, que é o líquido da onde vai estar do recipiente que vai estar embutido lá o picles que está sendo feito. E quando a gente olha para isso, eu acho muito irado, tipo, entender esse lance do batismo do arrependimento e o batismo no nome do Pai, porque essas duas relações, elas são muito próximas, né? Se você pegar, tipo, na Bíblia, quando Jesus ele fala assim, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É engraçado que a gente às vezes pega o rito e fala assim, eu vou batizar no nome de, né? Então, tipo, eu chego lá em nome de, tipo, e batizo.
Mas se você partir pela compreensão desse lance de você imergir, né, e levar em consideração que o nome de alguém está relacionado a tudo aquilo que aquela pessoa representa. Então, por exemplo, se eu falar para você, tipo, Ayrton Senna, vem à sua mente tudo aquilo que o Ayrton Senna representa. Vem à sua mente, tipo, as corridas de Fórmula 1, vem à sua mente a superação, vem à sua mente o Corinthians, vem à sua mente o Banco Nacional, o carrinho vermelho da Marlboro, vem à sua mente o acidente automobilístico. Na mesma proporção, se eu falar para você, tipo, Pelé, aí você vai, tipo, vai vir no nome Pelé, vem uma série de representações de tudo aquilo que representa o Pelé. E isso acontece com qualquer pessoa. Se você pegar uma pessoa conhecida que você se lembra, tipo, principalmente se você pegar, por exemplo, uma pessoa que você ama muito, né? Então, às vezes, você pega um ente familiar seu que partiu, né? Então, aí a pessoa vem e fala, tipo, fulano. Aí, na hora, na sua mente, vem tudo aquilo que aquela pessoa representa, né? Por exemplo, eu tenho um apreço muito especial, tipo, pelos meus avós que faleceram, né? E todas as vezes que as pessoas falam da minha avó, né, me vem à mente, tipo, duas imagens dela. Uma que era em pé na porta quando eu fui embora a última vez da fazenda dela, né, olhando pra mim com aquele ar, tipo, de serenidade, assim, tipo, top que ela tinha. E o outro é quando ela ficava sentada de cócoras conversando com os filhos no quintal da casa. Por quê? Tipo, porque isso fazia parte do comportamento dela, fazia parte da realidade dela. Então, você olha para esse comportamento, você olha para aquilo que representava ela. Então, a casa na fazenda, a vida na roça, a forma de se expressar. Então, quando alguém fala o nome dela, traz tudo isso à mente. E aí quando Jesus ele fala, tipo, batizai no nome do Pai, então tudo que está relacionado ao Pai, tipo, está relacionado a esse processo de imersão. E aí quando a gente fala qualquer coisa relacionada ao Pai, né, a gente tem que entrar, a gente entra, né, tem que entrar no lugar de arrependimento. Então, quando você entra na realidade do Pai, você automaticamente é imergido na realidade do arrependimento. Né? Se você pegar todos os homens que tiveram um encontro verdadeiro e profundo com Deus, a sua realidade é se prostrar e se curvar diante. Né? Então você pega, por exemplo, o texto que eu acho mais top para exemplificar isso, é quando Isaías ele é levado diante do trono, né? Então ele é imergido, né? Tipo, submerso na realidade do Pai. E quando ele chega na realidade do Pai, ele vê tudo aquilo que representa o Pai. Então, os seres viventes, os querubins, o fogo, o trono, a glória se espalhando pelo templo, a voz poderosa do Senhor. E aí, qual é a reação de Isaías naquele lugar? Quando ele está imergido na realidade onde o Pai habita. Ele se prostra e ele fala, cara, ai de mim, mano, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque, cara, tipo, eu não sei, cara, o que vai acontecer de mim agora. Então, todas as vezes que você está imergido na realidade do Pai, a condição que você vai ter é entender que você é pecador. E quando você compreende que você é pecador e quem Deus é, você compreende que você precisa se arrepender, que nas palavras de Isaías é ai de mim, ai de mim. Quando você olha, por exemplo, a reação de Pedro quando encontrou Jesus, ele se prostrou, ele falou, se afasta de mim porque eu sou pecador. Né? Todo homem, né, tipo, quando ele tem um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, tipo João quando foi levado ao terceiro céu, né, você pega tipo homens que encontraram com homens de Deus e por conta da glória que habitava em homens de Deus ou em anjos, se prostravam porque criam que aquilo fosse o próprio Deus, também entravam nessa realidade de arrependimento, porque, tipo, cara, o arrependimento, ele é inerente à condição da revelação da dimensão do poder e da santidade de Deus. É como quando você, para quem é casado vai entender muito bem esse exemplo. Cara, tipo, imagina que a sua esposa passou o dia limpando a casa e você chega em casa. E aí quando você chega em casa, a casa tá limpa. Imagina que você foi jogar bola, foi correr na rua, no parque. E aí você foi correr no parque, cara, tipo, passou por um trecho lá de grama, seu tênis tá todo sujo. Cara, você abre a porta,
Casa limpa, você tem que entrar com aquele tênis sujo. Você vai falar, putz, cara, ai de mim que tô com o pé sujo, porque agora o bicho vai pegar. E aí, o que que você faz? Você vai, tipo, cara, se precaver. Você vai tirar o tênis, você vai, tipo, cara, procurar não sujar a sua casa, até que você chegue lá no quintal, coloque o tênis no tanque, faça alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque você reconhece a pureza, a limpeza da sua casa e você não quer sujá-la com aquilo que está em você. E quando você está imergido na realidade do Pai, esse processo ele é o mesmo. Você reconhece a santidade de Deus, a pureza de Deus, a grandeza dele, tipo, você reconhece quem ele é e diante de quem ele é, você, tipo, cara, você não tem outra reação, você fala, cara, eu não posso, do jeito que eu tô, tipo assim, cara, olha a minha sujeira, olha, eu sei quem eu sou, porque quando você olha pra ele, ele é tão puro, tão limpo, tão reluzente em beleza, que você se vê refletido e você fala, cara, tipo, eu tô podre, velho, tipo, ferrou. E aí você se arrepende. Então, tipo, só que percebe que o arrependimento na condição do batismo, ele não é um evento apenas que você vai entrar e depois você sai. Porque esse é um ponto muito legal da diferença das palavras no grego lá, quando você vai pesquisar na Bíblia, é que o autor ainda ele faz muita questão de falar da diferença entre a palavra bapto e baptizo. Né? E quando ele fala o batismo é pegar você, colocar e deixar lá, que é o que acontece no picles, né? Tipo, no segundo espaço. É diferente do primeiro momento, quando você entra na água quente e aí você tipo, sai. Né? Eu diria que esse lugar da água quente, ele seria relacionado ao primeiro encontro que você tem com Deus. Então você tem um encontro com Deus, você tem uma revelação da glória dele. Na revelação da glória dele, você, tipo, cara, você é totalmente amolecido na revelação de quem ele é, tipo, cara, aquele calor do amor dele te amolece. Aí você tem o passo seguinte, que é ser mergulhado e ficar lá. E ficar na realidade do Pai demanda um estado de arrependimento. Não é apenas um momento de arrependimento. Eu vou no culto e vou pedir perdão pelos meus pecados. Eu vou acordar pela manhã, vou pedir perdão. Antes de dormir, eu vou pedir perdão. Não, você vive num estado contínuo de arrependimento. Você está batizado, mergulhado na realidade do Pai. Você está mergulhado num estado de arrependimento. Tipo assim, você vive arrependimento. Você fala, cara, eu não posso fazer mais isso. Olha quem ele é, olha quem eu sou. Eu estava sujo, não quero mais ficar dessa forma. E aí essa realidade de arrependimento passa a ser, tipo assim, cara, a tônica da sua vida. É um estado. Né? Por isso que o primeiro vídeo chamava Seja Picles, né? Tipo, porque você vai ser algo, você vai ser um picles, né? É muito legal porque, por exemplo, no picles que eu ganhei, né, do seu Belloni, e lá tem salsicha, cebola, pepino, alho, só que todos eles são picles. Eles não são mais salsicha, queijo, pepino, cebola, eles são picles. Tipo, é isso que eles são a partir de então. Eles podem ser, tipo assim, um picles de salsicha, mas eles são picles. Então, muda quem eles são. Na mesma condição, tipo, quando eu fiquei meditando lá no presente que eu ganhei, eu falei assim, cara, olha que top, mano. Porque tem muito a ver com a gente. Né? Por exemplo, eu tenho uma personalidade, tipo, minha esposa tem uma outra personalidade, eu tenho amigos que têm outras personalidades, tipo, meu pastor tem uma outra personalidade, né? Tipo, minha mãe tem uma outra personalidade, tipo, uma condição que Deus criou para ter prazer neles, sabe? Tipo assim, para ter prazer em mim. E tudo isso, tipo, não muda a condição de você estar batizado nele. E aí, tipo, eu diria que você vai ser mergulhado na realidade deles. Então, tipo, por exemplo, eu gostei muito de todos os elementos do meu picles. Eu gostei do picles de salsicha, eu gostei do picles de pepino, e cada um deles tem uma característica específica. Mas todos são picles e todos carregam em si a realidade do ambiente que eles estavam imergidos. Então, nessa realidade que eles estavam imergidos, eles foram transformados de uma simples salsicha para um picles. É onde o Lúcio ele é transformado de um simples homem para um cristão,
para um homem de Deus, para um filho de Deus. É onde, tipo, a Samara, minha esposa, ela é transformada de uma simples mulher com uma personalidade específica em uma filha de Deus, porque ela está imergida nele, tipo, eles são um, tipo, ele começou a entrar nela, entende? Então, nesse primeiro momento, nós somos levados ao batismo no nome do Pai. O batismo de arrependimento, onde a sua vida é transformada pela revelação da santidade de Deus. E aí você busca ser santo como Ele é, porque Ele começa a entrar em você. E aí, nesse lugar, você vai começar a entender a necessidade do segundo batismo, o batismo do Espírito Santo, que eu vou tratar no próximo vídeo. Beleza? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, nós estamos juntos e te vejo no próximo vídeo sobre o batismo no Espírito Santo. Fica na paz, tchau!